Então eu tenho uma bela ponto aqui para dar de informação e não é fanfarronice não. Eu tava apurando isso aí antes do jogo aberto, não consegui dar informação no jogo aberto porque eu não tive a confirmação e a confirmação chegou aí por volta das 5 horas da tarde. Eu ia publicar no Twitter, mas falei o seguinte, eu vou guardar para o Esporte Debate para poder soltar, depois coloco na minha rede social. Atenção torcedor palmeirense e atenção torcedor do Atlético Mineiro. Júnior Santos, artilheiro da Copa Libertadores da América, os dois times, Galo e Verdão, estão tentando a contratação desse jogador. Júnior Santos? Do Júnior Santos. Jogador atacante, teve um problema de lesão na temporada passada, conseguiu se recuperar, foi fundamental no gol do título contra o Atlético Mineiro na temporada passada de Libertadores, vem jogando muita bola ao longo das últimas temporadas e o Palmeiras e o Atlético Mineiro estão tentando sim a contratação desse jogador, que na minha avaliação, se fechar com o Palmeiras, por exemplo, ele vai gastar de fazer gol. Ele não é aquele centravantão, mas é um jogador que pode atuar eventualmente como falso 9, pode jogar como segundo atacante, ao lado do Paulinho, do Estevão, do Veiga, do próprio Felipe Anderson, se jogar bem, o Maurício aparecendo também nesse meio campo. Eu acho que o Palmeiras acerta demais na movimentação de mercado, de investir principalmente do meio pra frente. O Palmeiras não pode começar 2025 sem um centroavante, sem um cara pra minimamente ter qualidade pra fazer gols. E o Júnior Santos já provou que tem essa qualidade. Faz tempo que o Palmeiras tá precisando de centroavante, né? É. Bastante tempo que o Palmeiras não tem camisa 9 Qual foi o último pra grande valer? centroavante que passou pelo Não, Palmeiras? eu acho que o Endrick é um centroavante. Pode ser. Só que o Endrick ficou muito pouco tempo no Palmeiras. Né? Mas Ficou, suficiente pra ser campeão brasileiro, sim, né? Ele deu o título pro Palmeiras em 2023. Foi o Endrick. Foi o responsável. Ele foi o cara daquele jogo, daquela virada épica contra o Botafogo lá no Engenhão. E depois daquela virada, o Endrick teve um restante de temporada ali fantástico que conduziu o Palmeiras ao título brasileiro. Então, ele foi talvez o último grande centroavante do Palmeiras. Só que ele ficou uma temporada só. Tirando o Jogou Endrick, muito pouco, qual né? foi o último bom mesmo que chegou? Gabriel Jesus, né? Mas faz tempo, hein? Faz tempo, então. Faz tempo. Faz tempo. Jesus é 14, né? 14, 15, né? 15, Por 16. aí, né? Não, nessa o faixa. Jesus foi 15, 16, né? 14 quando mas- o Palmeiras quase caiu, 15 mudou, Mas 14 16 ele já chegou. tava, 14 ele já tava na boca ali, Tava né? na base lá, né? Fazendo E aí uma o boa técnico capinha. Oswaldo brincava, pô, vocês ficam gritando. Exatamente. E aí Mas falava que era igual dos Bi, era uma bitomania, né? Quando se encontrava aquele jogo lá contra com... São Bernardo, né? Lá, exatamente. Mas eu acho que é um golaço do Palmeiras e do Galo quem conseguir fechar com o Júnior Santos. Que, claro, tá feliz o Botafogo, aquela história toda, atual campeão brasileiro, Libertadores, mas a grande verdade é que o Botafogo, meus amigos, se a gente for analisar da temporada passada pra essa, o Botafogo tá definhando. Tá, eu Tá falei definhando. pra você e pro Pretzel na virada, você falou, não, o Botafogo que vai fazer? Vai ficar atrás do Flamengo. Você vai atrás do Flamengo? Vai desmanchar, o Botafogo vai desmanchar e tá desmanchando, É que o Botafogo infelizmente. perdeu o Almada, deve perder o Luiz Infelizmente. Henrique, se perder o Júnior Santos, agora a gente Tiquinho. fica... O Tiquinho acho que você não perde, né? É um jogador que praticamente não atuou a temporada passada, mas o meu ponto de vista é o seguinte, o Botafogo vai investir em contratações também. Hoje a gente tá falando que tá definhando, tá perdendo peças, mas se daqui 2 semanas os caras contratarem 5, 6 ótimos jogadores, e aí muda o discurso, né? É isso. Mas Fala, a informação é essa, que essa eu acho assim, eu acho que é uma baita informação que você traz. O Júnior Santos, ele é um 9, mas ele também é um 7. Ou é um 11, entendeu? Ele pode jogar em qualquer função lá da frente. Então, imaginando aí um time com a chegada do Júnior Santos, vou montar o trio de ataque, velho. Vamos lá. Difícil montar esse trio de ataque. É. Estevão, Júnior Santos e Paulinho. O time é esse. Com o Veiga... Detalhe, né? O Paulinho é um 9, mas é um cara que é um segundo atacante. Pode eventualmente abrir pela ponta em alguns momentos. O Júnior Santos disse aqui, faz todas lá da frente. E o Estevão, quem analisar aí a base do Estevão, vai ver que ele faz muito corredor central também. Ele não é apenas um cara aberto pela direita. E eu acho que é isso que o futebol precisa ter, entendeu? Jogadores que façam mais do que uma função num determinado trecho daquele campo. Né? Se o Abel tiver condições de trabalhar bem esse trio, é um trio incrível para a equipe do Palmeiras. E, de repente, para a seleção brasileira, vai saber, tem tanta coisa aberta ainda na seleção brasileira, né? Eu acho que o Júnior Santos é um bom jogador. Eu acho que ele não seria o meu centroavante, o cara que eu iria em busca, mas entendendo a carência de centroavantes disponíveis no mercado, você não tem, não é? É material raro. E quem tem não vende, quem tem não abre mão. É muito difícil. O Palmeiras está batendo cabeça já há bastante tempo nessa posição. Então eu entendo
que não é fácil. Não seria o meu primeiro nome, acho que não foi o do Palmeiras também. Chega no Júnior Santos porque já tentou outros nomes e não conseguiu. Mas, enfim, é o que tem disponível hoje. Mas, mesmo assim, eu ficaria ainda de olho no mercado para tentar dar uma mirada num outro nome. Cara, talvez artilheiro da nome Libertadores, você acha que ele não é uma peça... não. Eu acho que ele é um golaço, uma contratação do Palmeiras. Ele vai encher a tampa de fazer Então, gol. eu acho que ele é um jogador... ele não é um centroavante não mesmo. É aquele ele é um cara Mastriani, 9, Lucheiro, esses caras aí. Não é um Caleri. Pedro, não é? Da vida, Não é. Ele é um cara que... Ele é mais móvel, ele é mais móvel. Isso, ele é um cara que se mexe bastante ali na frente. Isso é bom, você dá variação ali pro time para poder, não é? Dar opções pros companheiros para poder jogar. Mas como o Palmeiras está abrindo o cofre, eu ficaria de olho no mercado ainda para tentar encontrar um cara assim, um cara meio Pedro, sabe? O cara que ia fazer gol no Palmeiras era o Pedro. Esse cara, se viesse pro Palmeiras, esse ia arrebentar de fazer gol. Gabriel, eu sei. Foi muito distante, eu muito sei. caro, quase Palmeiras já 200 tentou, milhas, Palmeiras já tentou então. o Pedro, não conseguiu. Pô, mas quem Eu melhor sei que o disso. Júnior Santos, o cara artilheiro de Libertadores, velho, pra chegar no Palmeiras e resolver esse problema crônico de Eu camisa gosto 9. dele, mas eu acho que o Jesus, que foi um jogador que o Palmeiras teve na mira, eu acho que voltaria muito bem. Como é que tira da Premier League? Não. Velho? Como é que tira do Eu tô falando Arsenal, pra velho? você, esteve na mira. Negócio, depois vê como é que faz pra negociar. Tô falando de nomes que estavam, isso é informação. Richarlison era outro nome. São de dois Os não. caras não vêm. Nossa, o Richarlison Richarlison, não é uma Mas eu são acho o dois, Richarlison- são dois nomes que estiveram na mira do Palmeiras. Eu É não o que eu tô contrataria o dizendo. Richarlison. Acho ele muito comum. Eu acho que primeiro Jesus, depois Richarlison e na minha playlist viria o Júnior Santos. Sabe que eu não sou tão fã assim do Gabriel Jesus? É mesmo? Tudo bem que Nem a eu. gente tem a imagem do Gabriel Jesus da seleção brasileira. E ele foi no Manchester City, ele foi muito importante, apesar de não ter sido assim, aquele titular absolutaço, né? O 12º jogador, né? Nunca ter Ele era sido banco o do cara... Sterling, do Sané e do Agüero Isso, naquela exatamente. oportunidade. Nunca ter sido o titular, mas ele foi importante pro City e tal, mas não é o jogador assim que eu morro de amores. Nem eu. Eu não morro de amores por ele. Eu acho ele bom. Eu acho que assim, ele é subestimado ou superestimado? Eu acho que ele não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que você não pode nem supervalorizar esse jogador, mas também você não pode achar que ele é um pereba. Eu acho que ele é muito útil em muitos clubes do futebol do mundo. não, imagina. Mas tem muita gente que o taxa como pereba por duas Copas Pera. medíocres que realmente Então, ele fez. a gente tem essa imagem dele É de isso. seleção brasileira, Pois que é. realmente ele não foi bem. É isso. Não foi bem. Mas o City, ele foi importante. Fez belas temporadas o City, mesmo não sendo titular. E claro que no futebol brasileiro, ele joga em qualquer time do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Joga. Mas não é o cara assim, entre ele e o Pedro, por exemplo, eu sou mais o Pedro. Não é? Eu sou fã do Pedro, gosto do Pedro. É que eu acho Falo que sempre figura, do Pedro velho. aqui, mas é porque eu gosto do também gosto do estilo Pedro. do Pedro. Se eu né? tô entendendo o que você